Alô, alô, bom amor a todos. Estou aqui para desejar a vocês de passar uma excelente semana de transição para 2024. Transição de 2023 a 2024. Já tivemos uma celebração ontem à noite, celebração da família e do amor. Acrescentamos a consciência, o conhecimento a esse amor que é muito importante para continuar esta semana com o sentido da nossa responsabilidade individual e coletiva, porque é muito importante. Eu quero passar uma informação a vocês que é muito importante, sim. Nós estamos a chegar a 2024, como vocês sabem, não é? Claro. Mas 2024 parece que é um ano que promete muito. A energia está a passar, ou seja, a luz está a passar, a sombra está a perder as suas forças. E é aqui que devemos ter cuidado, muito cuidado, porque o que eu sinto é que justamente nos seus últimos momentos, as energias da sombra estão a tentar levar mais pessoas com elas, a fazer cair mais pessoas deste lado. E isso percebi hoje, o que estou a sentir, a ressentir já há algum momento, já que eu digo que 2024 é um novo ano, onde é um novo começo, as coisas vão realmente começar, a era de todas as possibilidades e vamos conseguir fazer participar nessa grande mudança, mas há um mas é preciso chegar lá. Eu estou a dizer isto porquê? Porque justamente como a sombra está no seu fim, ela está a utilizar o que lhe sobra das suas forças por tentar derrotar as pessoas, principalmente os seres que trabalham muito para a luz. Como? É isso que estou a sentir já há algum tempo e percebi hoje, o que se passa. Justamente, posso dizer a vocês que ao longo da minha vida, o mês de dezembro, que é um mês tão importante por fazer essa transição, que é sempre uma passagem de um ano para o outro ano, sempre senti uma grande tristeza neste mês de dezembro, ou seja, isto faz baixar a minha vibração. Claro, é lógico que assim funciona. E ultimamente, então, neste mês de dezembro, eu estou a ressentir muito essa tristeza e isso se nota nos meus olhos. Este ano nota-se nos meus olhos. Não podemos esconder a luz, o que se passa no olho. Os olhos são a alma, o espelho da alma. E então, por que essa tristeza? Percebi que as energias da sombra estão a fazer tudo, a tentar de tudo para me fazer cair nessa tristeza de desistir, porque realmente, posso dizer a vocês, não são 22 anos que estou nessa evolução, nessa transição individual e coletiva. Nasci assim, por isto toda a vida foi realmente a combater, ok, para conseguir ligada à luz, se durante muitos anos tudo era tudo acontecia sozinho, as coisas vinham até a mim e depois começou a mudar, aí começou a luta, as dificuldades para conseguir me manter. Eu posso dizer a vocês que há alguns anos até, numa fase de grande tristeza, ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Ouvi essa voz ressoar. E não era a primeira vez que ouvi essa voz, ok? Ouvi 3 vezes. Isso foi a terceira vez. Dessa vez, porque eu estava numa fase muito difícil, ouvi uma voz me dizer: Nicole, queres desistir? E eu respondi: não, nem pensar. Seja qual for o preço a pagar, eu continuo, eu quero me manter nisto. Eu continuo.
E então o que está a acontecer neste fim do ano é isto. Estão a tentar mais uma vez a me fazer cair. Porque é o momento mesmo. Essa passagem vai ser o grande, o grande lançamento e a grande mudança que está a acontecer. E isso não é só comigo, é por isso que eu passo a informação, pode ser com muitas pessoas estão a fazer tudo por tentar nos impedir de conseguir essa passagem. Lutamos toda a nossa vida por isto, então é agora manter as forças, se manter firme, continuar a acreditar nos milagres, nas bênçãos da divindade, utilizar o nosso poder mental conscientemente para se manter conectado e fazer o mais possível por vibrar na alegria. Se não for possível de vibrar a grande alegria, pelo menos fazemos o nosso possível para não vibrar a tristeza, ok? É isso, essa mensagem que eu queria passar por vocês. É o fim da corrida, estamos mesmo a chegar, por isto é muito difícil, mas nós somos fortes e vamos conseguir essa passagem e que venha 2024, porque dessa vez realmente é a grande mudança para as pessoas que conseguiram fazer a sua passagem. É isso que eu queria dizer a vocês. Desejo felicidades a todos e desejo um ano 2024 maravilhoso. E há uma frase realmente: quem seme, colhe. Colhemos as nossas escolhas e isso é válido por todas as pessoas. Ok. Nós nos encontramos em 2024 com novidades, de certeza que a grande mudança está a preparar algo para nós todos, tá? Abraço a todos, amo-vos, amo-nos, até uma próxima. Boa semana de transição, bye bye! Allô, allô, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour vous souhaiter de passer une excellente semaine pour faire ce passage pour 2024 qui promet être une année extraordinaire de grands changements. Et je suis ici pour vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, pour faire ce passage, de rester bien concentré sur le cœur et sur la conscience, les deux en cohérence, c'est très important. Je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens en ce moment. Donc, j'ai l'impression que 2024 est une année qui promet beaucoup. Parce que la lumière est toujours plus forte et l'ombre est toujours plus faible. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, qui concerne cette semaine justement, c'est d'être très attentif, de bien rester connecté dans les bonnes fréquences, de la responsabilité, ok, responsabilité, conscience, cœur, parce que justement, ce que je ressens, c'est comme l'ombre est en train de perdre toutes ses forces, elle est en train d'utiliser ses dernières forces pour essayer de faire tomber les êtres qui ont des capacités et qui ont fait leur travail pour passer le cap et entrer dans la nouvelle ère. Donc, soyez très attentifs, les yeux bien ouverts, à l'écoute avec les oreilles bien ouvertes et attention à ce que l'on dit parce que, comme vous savez, notre pouvoir créateur fonctionne avec tous nos sens. Et évitons de tomber dans le piège. Ce que je ressens, ça fait déjà depuis pas mal de temps, donc je peux dire peut-être le mois de décembre, et c'est intéressant parce que ça a toujours été comme ça pour moi, le mois de décembre, c'était le mois de mon anniversaire et je sentais toujours une profonde tristesse. Et cette année, alors, j'ai même, ça se voit, ça se note dans mes yeux, cette profonde tristesse. Et je fais très attention parce que je viens de comprendre que c'est justement cette énergie négative qui vient des forces de l'ombre qui est en train de travailler et d'essayer de me faire tomber maintenant au dernier moment.
Et comme j'ai toujours dit, je l'ai dit il y a très longtemps, j'ai même une fois entendu une voix dans ma tête me dire « Nicole, tu veux désister, tu veux arrêter ?» Et ma réponse a été non, je continue quel que soit le prix à payer et je continue, je tiens le coup, oui, c'est difficile mais je tiens le coup. Je fais ce passage comme j'ai vécu, pratiquement seule, mais avec l'énergie dans mon cœur. Et c'est ça qui me donne de la force pour faire ce passage. Je suis sûre et certaine que 2024 va être merveilleux pour beaucoup, beaucoup de personnes, à condition bien sûr qu'elles tiennent le coup, et c'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Restez attentifs pour rester bien connectés avec la conscience, avec la réelle, la lumière et la conscience. L'amour conscience est très important. Je pense que je peux déjà vous dire que j'y crois pleinement, que janvier va apporter de nouvelles choses et que je suis en train de me préparer pour cette nouvelle chose qui va arriver. Je vais le faire, je le fais, j'y arrive, j'ai gagné déjà, j'ai gagné, c'est ça qui est très important. Donc je vous embrasse tous et toutes du fond du cœur. Une bonne fin d'année, une bonne semaine de fin d'année pour faire un passage de forme équilibrée. Je nous aime, à plus, à bientôt j'espère, en décembre, en janvier, pardon, en janvier on se retrouve dans la joie et la bonne humeur avec les nouveaux projets. À plus!